Elivaldo Barbosa, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Pois é, Aline, mais uma vez bom dia, estar aqui com você no Ponto de Vista. Bom dia para você que nos acompanha. E a gente vai falar sobre um impasse aí na Câmara dos Vereadores, prefeito vetou, tem uma discussão aí entre o prefeito e os vereadores, não estão conseguindo se entender em relação às emendas, né? É verdade, Aline, isso pode até resultar em uma polêmica, ou até um teste de apoio que o prefeito realmente tem na sua base aliada na Câmara Municipal. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É aprovada no primeiro semestre ou então no início do segundo, com a finalidade de nortear, de orientar a lei orçamentária para o ano seguinte. Pois os vereadores alteraram o valor das emendas. Cada parlamentar, Aline, tem direito a indicar recursos para o orçamento. Esse valor máximo era de R$ 1.200.000 e agora salta para R$ 2.400.000, ou seja, o dobro. Segundo os parlamentares, isso é apenas uma adequação ao que determina a Constituição Federal, e quem explica o assunto é o presidente da Comissão de Finanças da Câmara Municipal, o vereador Alain Brandão, do PDT. Importante a gente destacar aqui que essa matéria que a gente trata da LDO 2024 em relação às emendas parlamentares, ela é apenas um caráter de cumprimento da legislação, ou seja, a Constituição Federal. Então, nós estamos adequando a situação da Câmara em si, né, que a Constituição trata que é 2% da receita corrente líquida, né, e estava sendo aplicado nesse momento, até esse momento, 1%. Então, aqui não estaremos aumentando o orçamento, esse valor específico de 1% a mais, ele será remanejado de outras rubricas dentro do orçamento. Desses 2%, Paula, a gente pode te afirmar, 50% obrigatoriamente tem que ser gasto com a saúde, na área da saúde. Não temos aumento de orçamento, então não tem impacto financeiro. Então, olha a circunstância do projeto em si. Então, eu não vejo motivos de inconstitucionalidade. Então, creio que a gente terá pautado o quanto antes essa questão do veto, para que a gente possa resolver a situação da LDO 2024. É um impasse aí que está deixando estremecidas essas relações? Até entre aliados, Aline, o vereador Antônio José Lira, que é o líder do prefeito na Câmara Municipal, vê com desconfiança essa ação dos parlamentares de alterar, mesmo com o argumento de ser uma adequação à Constituição Federal, e dá uma declaração em tom de desabafo. Com relação a esse veto, eu ainda vou conversar com o Palácio da Cidade, mas o que eu sempre estou falando sobre veto é que estão deixando de discutir o que é constitucional ou não para politizar, como foi aquele último veto das categorias, com aquele verdadeiro circo. Ali estava se discutindo o que era constitucional ou não, mas politizaram, criaram uma sensação diferente para as categorias, inclusive usando o sentimento dos psicólogos, dos educadores físicos e do pessoal da radiologia. Muito dinheiro que está em jogo também, né? São muitos recursos. Pois é, Aline, até porque é um recurso que já é até de certa forma carimbado, porque 50% dessas emendas têm que obrigatoriamente ser destinadas para a saúde. Então, os vereadores, mesmo podendo ter a atribuição de indicar até R$ 2.400.000, mas tem que destinar ali a metade, R$ 1.200.000, para a Fundação Municipal de Saúde, para a reforma de alguma UBS, ou seja, para políticas relacionadas à saúde. Agora, o líder, Antônio José Lira, que tem hoje, inclusive, uma missão até espinhosa, deveria até não ser. Existe lá uma operação de crédito, Aline, em tramitação, já em segunda votação, de uma alteração num empréstimo que a Prefeitura já conseguiu aprovação na Câmara, junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 39 milhões, para a construção de casas, moradias populares na Zona Norte de Teresina. Hoje, o vereador Antônio José Lira me informou logo da madrugada, que ele foi lá pela Câmara se inscrever, disse que hoje vai pedir um regime especial, ou seja, sendo aprovado o regime especial, vai ter que ser votado hoje, segunda votação, e garantindo à Prefeitura buscar já a concretização dessa operação de crédito que está sendo muito cobrada pela Caixa Econômica Federal. Eu não diria que nem seria um teste, já que ela já foi aprovada, é apenas uma adequação. Creio que o vereador, se tiver alguma dificuldade, aí realmente algo tem que ser feito na relação Prefeitura e Câmara Municipal. Que não está às mil maravilhas nos últimos tempos, né? Verdade. Vamos sair do cenário local, vamos falar um pouquinho sobre... Continua meio que cenário local, mas só que lá em Brasília, porque os prefeitos foram até lá
com o prato na mão, como se dizia antigamente, né? É verdade. Pedindo para que as emendas parlamentares sejam liberadas. Eles estão precisando desse dinheiro para os municípios. Pois olha, Aline, esses recursos são as emendas parlamentares. Da mesma forma das emendas municipais, os parlamentares federais também têm direito a essas emendas. E é uma modalidade de emenda que vai direto para a conta da prefeitura, direto, sem trâmite. Só que os prefeitos estão aí, como você falou, com um prato na mão, porque até hoje, agosto, nada foi liberado da União através desse expediente, dessa ferramenta para os municípios. No sufoco, para tocar pequenas obras ou até mesmo para garantir o custeio da máquina pública, cerca de 70 prefeitos foram a Brasília e pedir socorro à bancada federal. O coordenador da bancada, o deputado Flávio Nogueira, do PT, vai reunir daqui a pouco, às 9 da manhã, os prefeitos para tratar desse assunto e até de um mais complexo ainda, que são os royalties do petróleo, que incrementa também as receitas dos municípios em todo o país e que depende ainda de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que meio-dia no Jornal do Piauí nós teremos informações mais precisas do que aconteceu ou do que vai acontecer daqui a pouco em Brasília. O fato é que os prefeitos estão mesmo com a corda no pescoço quando o assunto é finanças, a gestão financeira das cidades. Não, os recursos que vêm do governo federal não são suficientes para pagar todas as contas e fazer todas as obras que são necessárias. Aí você imagina, Aline, um prefeito que já está ou concluindo o mandato ou vai se credenciar para uma reeleição. Nós estamos um ano antes da eleição. Então, realmente, é um motivo a mais de garantir esse esforço redobrado de levar recursos para as cidades para mostrar serviço para a população e não deixar que a administração se perca em relação à falta de recursos. Agora a gente vai até os Estados Unidos, só que para falar sobre o governador Rafael Fonteles, que está por lá cumprindo uma agenda e tentando buscar uma parceria, uma cooperação para trazer projetos de inovação, não é isso, Elivaldo? Pois é, Aline, você tira pela comitiva que foi formada nessa viagem agora, que está em andamento lá nos Estados Unidos, em Boston, mais precisamente, do governador Rafael Fonteles. Ele levou o secretário Washington Bandeira, da Educação, o presidente da Invest Piauí, Vitor Hugo Almeida, e o Ellen Gera, que ele é o coordenador da Agência de Tecnologia da Informação, porque nessa área aí de atração de parcerias, na área da inovação, voltadas para a educação e também para a saúde, que o governo foi buscar nos Estados Unidos. E já conseguiu alguns protocolos de entendimentos na área, por exemplo, de intercâmbio, de levar estudantes e professores da rede estadual de ensino, da Universidade Estadual, para os Estados Unidos, lá para Harvard, Massachusetts e também para Boston, no sentido de buscar esse intercâmbio com universidades que possibilitam acesso a esses conhecimentos. E ontem, lá na Prefeitura de Boston, o governador e comitiva trataram exatamente de parcerias no sentido de projetos voltados para aquela linha de cidades inteligentes, ou seja, inovação, tecnologia, para beneficiar as cidades piauienses. Isso, no futuro, eu imagino, Aline, vai merecer a atenção do governo no estabelecimento de programas estaduais voltados para essa área, ou seja, fortalecer as cidades e o Estado numa ferramenta que o governador Rafael Fonteles tem batido muito, né? Desde o comecinho do governo dele, ele tem viajado bastante, né? Tem viajado bastante, trocado essas experiências, tem trazido novas experiências, né, de fora para cá, exatamente com esse foco. Exatamente. E montado escritórios do Piauí nesses países, ou seja, você não viaja e deixa lá correr de acordo naturalmente. Ele já instalou escritórios na Estônia, em Portugal. Agora, há informações que ele pretende instalar também um escritório nos Estados Unidos e projeta um outro para a China, na Ásia, que é também um ponto, é sempre um alvo, onde estabelece-se relações comerciais muito fortes, capazes de também contribuir para o desenvolvimento econômico do Estado. Uma maneira de não deixar nenhuma ponta solta, Nenhuma ponta solta. Você viaja, deixa lá alguns acordos, alguns protocolos, memorandos, aí fica por isso mesmo, atrasa bastante. Não, você vai criando uma estrutura para acompanhar de perto essas parcerias, sempre traz proveito para o Estado. E para encerrar? Olha, Aline, gostei do para encerrar. Ontem, quando entrevistava o vereador Alain Brandão na Câmara Municipal de Teresina, eu e a Paula Sampaio também abordamos um tema que eu imagino esteja na agenda do vereador. Ele é do PDT,
Semana passada, o PDT declarou apoio à pré-candidatura de Fábio Novo do Partido dos Trabalhadores, que está disputando com Franzé Silva a condição de candidato do PT à Prefeitura da capital. E como fica o vereador Alain Brandão no PDT, já que ele está na base do prefeito da capital, Dr. Pessoa? Ele segue no partido e essa foto retrata bem, não a decisão do vereador, mas um clima de harmonia interna no partido. Vamos mostrar aí que o vereador Alain Brandão e o vereador Evandro Ide estão aí de braços dados, numa relação absolutamente cordial. E quando perguntamos, e aí, vereador Alain Brandão, o senhor vai acompanhar o partido ou vai seguir na situação que o senhor está hoje na base aliada ao prefeito Dr. Pessoa? Ele informou, estamos acomodados na administração municipal, tocando a parte administrativa. A política provavelmente ficará mais para o final do ano essa decisão. Ele deu assim um certo ar de mistério, Aline. A gente sabe, né, que essas articulações já estão sendo feitas tem bastante tempo, a gente está há um ano da eleição, mas isso já tem sido... essa dinâmica já tem sido feita, já tem circulado entre Exatamente. esses partidos políticos e os pré-candidatos dentro dos partidos políticos há bastante tempo, né? Mas muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. Ah, com certeza. Aí você disse tudo. São articulações, que é um momento que é absolutamente normal, natural. Inclusive, amanhã, quando você me perguntar para essa última que você falou... Para encerrar? Eu terei um recado do governador Rafael Fonteles aos partidos da base governista exatamente sobre esse assunto. Mas vamos deixar para amanhã? Tá bom, deu só um spoiler. Vou apurar melhor mais, exatamente. Eu vou te perdoar. Você deu só um spoiler, vai trazer algo que é exclusivo para a gente, para encerrar? Vai ser, com fé em Deus, vai ser. Por quê? Porque o governador, ele não está assim alheio ao que está acontecendo na política, não. Ele está ativo nesses momentos de articulação, mesmo evitando declarações públicas. Mas ele já teve uma conversa prévia com os partidos aliados e amanhã eu conto como foi essa conversa. Tá certo, então. Vou ficar aqui na curiosidade, Elivaldo. Vamos lá. Obrigada, tá? Bom dia, bom trabalho para você, que agora você está indo para onde? Lá para a Rádio Cidade Verde, acompanhar lá o Bartolomeu e a Neília e o Mauro no Acorda Piauí. Estou correndo para lá. Daqui a pouco, Câmara, Assembleia e assim vai. Com certeza, Aline. Bom trabalho, tá? Até amanhã, bom dia.